Olá pessoal, um forte abraço a todos vocês. Hoje a gente vai começar novamente aí mais uma aula aí de história do 7º ano. Um forte abraço a todos vocês, esperamos que estejam se cuidando aí da melhor forma possível. Pessoal, olha só, nós iremos falar hoje aquela partezinha que ficou da aula passada aí, a colonização aí inglesa na América, né? Nós falamos aí sobre a colonização espanhola, né? Aí a gente abriu um espaçozinho para falar sobre a colonização holandesa, francesa e ficamos na inglesa. E a gente vai concluir hoje porque não deu tempo naquela aula passada. Beleza? Prosseguindo, próximo slide. Olha só, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: a colonização inglesa vai começar também tardiamente, né? Depois de algum tempo. Por quê, pessoal, que ela vai demorar um tempo a começar a se iniciar? Pelos mesmos motivos que a França demorou a começar a sua colonização, né? Que seriam o quê? A Guerra dos 100 anos também. Visto que o quê? A Guerra dos 100 anos foi um conflito entre França e Inglaterra. Então as duas estavam envolvidas nesse conflito que durou 116 anos. Isso aí vai impossibilitar que eles continuem, que eles se aventurem, né? Iniciem o seu processo de colonização aí das novas terras descobertas, né? As terras americanas. Deu para pegar a ideia, pessoal? Então olha só, atraso inglês na expansão marítima teve fatores como a Guerra dos 100 anos, 1337, 1453. É para me gravar essas datas, professor? Não, é apenas um ponto de referência para você saber se situar aí no tempo, beleza? E outro conflito também que vai dificultar, né, o processo de colonização aí da América inglesa será justamente a Guerra das Duas Rosas, né? Duas famílias importantes, as Lancaster e a York, que vão guerrear aí pela sucessão, né, do trono inglês, né? Que será de 1455 a 1485. Depois, essas guerras dará um casamento e aí surgirá uma dinastia, a dinastia Tudor. A partir de então, começa a ter um equilíbrio e começa a se desenvolver as navegações e colonização das colônias inglesas, principalmente na América, no leste americano, na América do Norte. Beleza, pessoal? Olha só. Então, a primeira tentativa de colonização se dá com a dinastia Tudor, no século XVI. Ali, a partir do primeiro, né, rei da dinastia Tudor, Henrique VII, né, o pai de Henrique VIII e avô de Elizabeth I. Beleza, pessoal? Então, olha só. Foram tentativas frustradas com John e Sebastian Cabot, que não irão conseguir realizar seu processo de colonização naquele momento, né? Numa expedição à Baía de Hudson, né? Depois, com Elizabeth I, vai se desenvolver o quê? Os saques e contrabandos ali no mar, no Oceano Atlântico ali, principalmente a navios da Marinha Espanhola, né? Então, muitos saques, né? Muito contrabando ali de produtos ali das colônias, né, americanas, né, que era de domínio da Espanha, produtos serão contrabandeados e muitos navios serão saqueados, né, através da pilhagem, né, do roubo, né, dos corsários, né, que tinham uma parceria aí com Elizabeth I, roubavam os navios espanhóis e acumulavam a riqueza aí, dividia com a coroa inglesa, que era no momento governada por Elizabeth I. Então tinha essa parceria aí, né? Elizabeth I rivaliza-se com a Espanha, por conta disso tem essa rivalidade, essa briga pela hegemonia dos mares, né? Essa briga naval, vamos dizer assim. Beleza, pessoal? Olha só, e nesse momento também nós temos a fundação da Virgínia em 1585, em homenagem a Elizabeth I, conhecida como a Rainha Virgem. Por que Rainha Virgem? Porque ela morreu sem deixar herdeiros para o trono, né? Para o trono inglês, e daí acreditava-se que ela não tinha tido nenhum filho, né? E aí aconteceu toda essa história aí, onde vai fundar essa colônia em homenagem a ela, a Virgínia, né? Ali na América do Norte. Bom, pessoal, ocorre também nesse momento a criação da Companhia do Comércio, né? Que aí então começa o monopólio do comércio e a efetivação da colonização. Essa companhia era um grupo de burgueses. Esses burgueses vão começar aí a patrocinar as expedições ali nas colônias, pegam produtos, compram produtos, pagam imposto para a coroa e tudo mais. Então começa a se desenvolver aí, através da Companhia do Comércio, né, em inglês, começa a se desenvolver aí o comércio com as colônias da América do Norte, principalmente na América do Norte,
e o desenvolvimento aí da colonização, a fixação de pessoas ali na região. Olha só, nessa região aqui dos Estados Unidos, lembrando que quando a gente está falando de colonização inglesa na América do Norte, a gente fala principalmente aqui na região, nessa faixa litorânea do leste da América do Norte, né, onde vão se formar aí futuramente os Estados Unidos, beleza? Bom, se dá, primeiramente, esse início dessa colonização no século XVIII, no século XVII, no ano de 1620, né? Com a chegada dos pais peregrinos, né? A chegada dos pais peregrinos no barco Mayflower, acredito que o nome é esse, iniciando parte da colonização da Nova Inglaterra em 1620. Então, a partir da chegada dos pais peregrinos, justamente aqui nessa região, começa a se formar, né, aí a colonização mais efetiva aí da região. Beleza, pessoal? Prosseguindo, olha só. E aí, essa colonização, ela vai se desenvolvendo, e ela vai formar 13 colônias. A princípio formaram 13 colônias justamente aqui no leste, né, dos Estados Unidos, da América do Norte. Lembrando que isso aqui tudinho é o território que hoje nós fazemos parte, né? Lembrando que não tem o Alasca, não tem o Havaí, não tem outras ilhas aqui, mas isso aqui é a parte continental dos Estados Unidos da América. Então, a formação dessas colônias não se dá aqui, ó, através desse país, vai se dar a formação através dessas 13 colônias, né? Que serão divididas da seguinte forma: colônias do norte, colônias do centro e colônias do sul. Professor, por que a gente divide isso aí dessa forma? Porque elas terão desenvolvimento diferente, tipos de colonização diferente, que serão chamadas colônias de povoamento e colônias de exploração. Para a gente entender melhor, as colônias de povoamento, né, que começaram com os pais peregrinos, elas irão vir para cá, para as pessoas fugindo de conflitos, de perseguições religiosas, irão vir para cá para formar moradia, instalar moradias na região, né? Aí vão desenvolver o comércio, tudo que produzirem serão em pequenas propriedades, não terá mão de obra escrava, e sim assalariada e familiar, receberão salário e dentro da própria família, e o produto será primeiramente dividido entre os seus produtores, né? Saciar as necessidades internas da colônia, e o excedente, a sobra, será negociado. Beleza, pessoal? Deu para pegar a ideia? Isso é nas colônias do norte e centro. Já nas colônias do sul, o processo será diferente, será colonização de exploração. Como seriam as colônias de exploração? Serão grandes propriedades rurais, chamadas de latifúndios, né, que serão produzidos o quê? Produtos aí, uma monocultura, como o arroz, o algodão, o tabaco, o caso da cana-de-açúcar aqui na região brasileira e tudo mais. Esses produtos terão mão de obra escrava, a produção desse produto terá mão de obra escrava, e todo esse produto será destinado para o mercado externo. Beleza, pessoal? Então, pegou a ideia? A diferença está aí nos tipos de colonização. Vamos seguir adiante para a gente entender. Olha só. Colônias do norte, região colonizada por protestantes, né, europeus, principalmente ingleses, que fugiam das perseguições religiosas. Chegaram na América do Norte com o objetivo de transformar a região num próspero lugar para a habitação de seus familiares. Percebesse a ideia? Também chamada de Nova Inglaterra. A região sofreu uma colonização de povoamento com as seguintes características: mão de obra, olha a característica, mão de obra livre, economia baseada no comércio, né? Pequenas propriedades e produção para o consumo do mercado interno. Então, grave bem como foi as colônias do centro e norte se desenvolveram esse tipo de colonização, de povoamento, que depois vai proporcionar, vai desenvolver um grande desenvolvimento nessas regiões. Prosseguindo, e aí nós temos aí a divisão delas, né? Nós temos aqui as colônias, todas elas foram colonizadas, vieram povos para cá
da Inglaterra, né? Da Grã-Bretanha. E olha só, nós temos aí colônia britânica de povoamento, justamente essa parte aqui mais clara, certo? Nós temos aí Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Pensilvânia e outras. Beleza, pessoal? E aí nós temos também as colônias britânicas de exploração, que é justamente essa daqui, né? Nós temos aí Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia e assim por diante. Beleza? Então são esses tipos aí de colônia que a gente fala. As colônias do centro e norte, né? E as colônias aí do sul, que nós temos o tipo de colonização. Colônias de povoamento e colônias de exploração. Esses outros territórios aqui eram outros territórios britânicos, né? Mas que não tiveram tanta influência desses primeiros colonizadores aqui. Beleza, pessoal? Então, olha só. Colônias do sul. As características da colônia do sul. Como a Virgínia, a Carolina do Norte e do Sul e Geórgia sofreram uma colonização de exploração. Vamos ver as características dela. Eram exploradas pela Inglaterra. Nessas colônias aqui, a Inglaterra se influenciava mais. Nas colônias do centro e do norte, ela se influenciava menos. Por quê? Por conta do solo, né? Por conta da temperatura, por conta da posição geográfica. Aqui eram áreas mais frias, né? Parecidas com a Europa. Essas aqui eram áreas mais tropicais e subtropicais, mais próximos à linha do Equador. Esse território aqui, o solo e o clima é favorável ao desenvolvimento das monoculturas, do algodão, do tabaco, do arroz, por exemplo. Então, essas colônias aqui tinham mais uma interferência da Inglaterra por conta disso, que os produtos em grande quantidade eram vendidos, eram comprados através de um certo pacto colonial com a Inglaterra. Já as colônias do norte, o terreno, a temperatura não favorecia ao cultivo dessas grandes monoculturas. Então eles não influenciaram muito, não se intrometeram muito nessas colônias. Deixaram naquele processo chamado negligência salutar, um certo relaxamento saudável aí para o desenvolvimento das colônias do norte e do centro. Beleza? Então olha só, eram exploradas pela Inglaterra e tinham que seguir o pacto colonial, aquela ideia que eu tenho que vender produtos agrícolas primários para a metrópole e tenho que comprar da metrópole o quê? Produtos manufaturados, né? Tecidos, joias, chapéus, ferramentas e tudo mais. Beleza? E só tem que fazer essa negociação com a metrópole. Ou seja, tem que fazer essas colônias, só tinha que fazer essa negociação com a Grã-Bretanha, com a Inglaterra. Beleza, pessoal? Eram baseadas no latifúndio. O que é latifúndio, pessoal? Vocês vão se cansar de ouvir isso, mas a gente vai bater nessa tecla direto. Grandes propriedades rurais, né? Grandíssimas propriedades rurais. Mão de obra escrava. Que escrava era? Aqui a indígena? Não, a africana. Beleza, pessoal? Produção para exportação, ou seja, para venda lá na Inglaterra, né? Para a metrópole, e a monocultura, apenas uma atividade agrícola. Isso eram as diferenças aí da colonização de povoamento para exploração. Prosseguindo, e aí a colonização inglesa na América, né? Nós temos novamente aí todas as colônias, beleza? Todas aí. Até hoje nós temos aí uma diferença de desenvolvimento aí dessa região do norte, centro e norte e do sul também, né? Geralmente centro e norte ela é um pouquinho mais desenvolvida, né? Um pouquinho não, em relação a gente, né? A América do Sul, ela é bem mais desenvolvida. E aqui, as colônias do sul, né? Essa região sul aí, ela já é menos desenvolvida, né? Menos industrializada. A predominância da população afrodescendente é maior aqui e tudo mais. Olha só, ocupação da Nova Inglaterra, né? Quando fala de Nova Inglaterra, fala das colônias aqui da América do Norte. Norte dos Estados Unidos. Desembarque de puritanos na Nova Inglaterra, a fundação de Massachusetts, né? Pelos pais peregrinos. Colonização feita por puritanos que fugiram de perseguições políticas e religiosas na Inglaterra. Tipos de colonização, tipos de colônias. Colônia de povoamento, norte e centro. O clima, olha só a importância do clima. Clima temperado, minifúndios, policultura, trabalho livre, produção para o mercado interno.
Todas as características de uma forma mais resumida. Colônia de exploração, o sul, clima tropical e subtropical. Veja a influência do clima, como é bastante importante nesse detalhe. Latifúndios, monocultura escravista, né? Monocultura, escravismo, produção para o mercado externo. Pegaram a ideia, pessoal? É basicamente isso aí. Prosseguindo, olha só, uma das características também nesse período é bem fácil de a gente entender, é o chamado comércio triangular e a administração inglesa, né? Que ela era as colônias da Inglaterra, de uma forma geral, as colônias do sul também, menos, mas de uma forma geral, as colônias da Inglaterra tinham uma certa liberdade, elas tinham suas próprias leis, elas criavam seus próprios impostos, ela elegia ali internamente seus próprios representantes e tudo mais. Então, em relação à metrópole, em relação à Inglaterra, ela tinha uma certa liberdade, é aquela chamada negligência salutar que a gente diz assim, naquele relaxamento saudável, né, que dava aquela liberdade para eles se desenvolverem melhor. As colônias do sul também tinham uma certa autonomia, tinham uma certa liberdade, embora muitos governantes da colônia do sul fossem escolhidos pela Inglaterra. Já da colônia do norte, eles tinham uma liberdade maior para eleger os seus representantes, seus governantes, seus administradores locais. Beleza? Então, olha só. Administração inglesa na América, self-government, autogoverno, autonomia política, aquela que eu falei para você, autonomia política local, em poder eleger, né, escolher seus representantes, e uma tolerância religiosa, ou seja, então eles eram mais toleráveis com a religião, conviveu pacificamente pessoas de várias religiões ali, certo? Outra coisa bastante interessante, isso aqui é muito interessante, pessoal, de a gente entender, mesmo estando um pouquinho desfocado aí para vocês, mas vocês pesquisem aí na internet e tudo mais, ou no próprio livro de vocês também tem isso aí, é o chamado comércio triangular, né? Esse conjunto de linhas aqui, de rotas aqui, para a gente entender direitinho. Olha só o funcionamento dele. O comércio triangular foi um processo baseado na venda e troca de produtos e escravos, né? Nessa atividade transitavam melaço, tecido, trigo, peixe, rum e escravos. São rotas comerciais, pessoal. Olha só, o comércio triangular geralmente era feito pelas colônias do norte e do centro, beleza, pessoal? Olha só, eles compravam na Antilha, né, nas ilhas do Caribe, na Antilha, eles compravam o melaço e o açúcar, levava para as colônias do norte, transformava em rum, né, no chai, e aí pegava ele, levava para a África e trocava por escravo. Escravo era a mão de obra daquele período. Pegava esse escravo, levava novamente para a Antilha, trocava por mais melaço e açúcar. Esse era o comércio triangular. Melaço e açúcar, transformado em rum, trocado por escravos, trocado por mais melaço e açúcar. Era assim o chamado comércio triangular. Tinha uma relação também, que eles compravam produtos, né? As colônias do norte e do centro compravam produtos manufaturados, né? Tecidos e ferramentas e assim por diante, e trocavam aqui também nas ilhas, né, do Caribe, né, nas ilhas antilianas aqui e tudo mais, né? Eles também forneciam peixes, cereais, madeira também para outros locais, como Portugal, como a Península Ibérica ali de uma forma geral. Tá certo, pessoal? Então existia uma rede muito grande de comércio marítimo com esses produtos. Prosseguindo, a gente vai entender melhorzinho. Eu acho que essa imagem aqui está melhor para a gente compreender essa ideia, né, e mais simples, né? Ali é uma rede comercial bastante complexa, mas dá para a gente entender. Mas a gente vai entender melhor a partir dessa imagem. Olha só, comércio que poderia envolver também a Europa, né? Para onde eram enviados barcos com açúcar antilhano, né? Produzidos aqui, nessas ilhas do Caribe, nessas ilhas da Antilha, né? Na volta, seus porões traziam produtos manufaturados para serem comercializados na América. O comércio era altamente lucrativo, pois os navios viajavam sempre carregados de produtos para serem comercializados. Aquele processo que eu falei para vocês, olha só. Essa linha avermelhada aqui, né, encarnada, escravos negros para trabalhar nas Antilhas, né? Então eles vinham aqui, os escravos para trabalhar nas Antilhas, beleza? Vamos começar por essa daqui, ó.
A linha verde, roupas e alimentos. Vinha onde? Das colônias do norte e do centro, beleza? Elas eram trocadas por cana, olha só, cana e melaço, voltava para cá. Eram feitas o quê? Rum. Esse rum era levado para a África em navios da Nova Inglaterra, né? Quando eu falo de Nova Inglaterra, eu falo dessas colônias do norte e do sul. Então era levado rum, trocado por escravos, os escravos voltavam aqui para esse processo. Isso aí forma o quê? Um triângulo, olha só, uma relação triangular, por isso que é chamado de comércio triangular. Percebeu a ideia, pessoal? Vamos adiante, prosseguindo. Olha só, ficamos por aí. Facinho da gente entender, né? Mas é um períodozinho, uma partezinha que a gente tem que entender. Pessoal, semana passada eu corrigi o exercício e não deixei exercícios, né? Esses exercícios aqui serão um conjunto de tudo, né? Tanto dessa aula ou não, como da aula passada, né? Exatamente. Essas aqui serão as atividades das aulas passadas, certo? Quando a gente falou sobre a colonização holandesa, francesa e da colonização inglesa, beleza? Olha só. A ocupação estrangeira na Baía de Guanabara entre os anos de 1555 e 1567, quem promoveu tal ocupação e como ficou sendo a chamada tal região, né? Deu para pegar a ideia, pessoal? Tem uma confundida aqui, vou ler ela de novo. Ocupação estrangeira na Baía de Guanabara entre os anos 1555 e 1567. Quem promoveu tal ocupação e como ficou sendo chamado tal região? Agora a gente chegou, né? Segunda questão. Durante a União Ibérica, a Holanda invadiu o Nordeste brasileiro, Bahia em 1624 e 1625 e Pernambuco 1630 e 1654, procurando manter o lucrativo negócio do açúcar. Tal afirmativa é verdadeira ou falsa? Beleza? Terceira, na América do Norte foram fundadas 13 colônias que tiveram dois tipos de colonização, a de povoamento e a de exploração. Essas colônias foram fundadas por holandeses. Tal afirmativa é verdadeira ou falsa? E aí, né? Quarta questão. Como era o funcionamento do comércio triangular e quem utilizava esse tipo de comércio? Beleza? Quinta. O que foi a América equinocial? Beleza? Aí você tem que assistir essa aula e aquela outra aula de semana passada, que é a continuação dessa, né? Ambas são continuação uma da outra. Pessoal, fica esse pensamento, tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Referencial bibliográfico, páginas 150 a 151. Forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Valeu!